Olá pessoal, nesse vídeo vamos estudar mais um pouco sobre a função inversa e a função composta. Para isso, vamos observar uma importante relação entre essas duas funções. Vamos verificar que se fizermos a função composta pela função f e pela sua inversa, vamos obter como resultado a função identidade. Vamos lá? A propósito, a função identidade é exatamente essa função, f de x igual a x. E por que ela tem esse nome de função identidade? Basta lembrar que f de x é y, certo? Então, y é igual a x, certo? Porque f de x não é igual a x. Se f de x é y, y é igual a x. O que significa dizer que para todos os valores que x pode assumir, o valor de y vai ser igual. Por isso, essa função é chamada de função identidade. Vamos agora fazer um exercício em que, dado uma função f, a gente vai calcular a função inversa da função f e depois vamos fazer a composta delas duas, certo? Essa função f, ela leva o conjunto dos números reais, com exceção do 4, em outro conjunto de números reais, com exceção do 1. E é dada por essa lei de formação. De imediato já dizer por que é que a gente está excluindo o 4 do domínio. Porque a gente não consegue colocar o 4 aqui no lugar desse x. Uma vez que 4 menos 4 dá 0, e aí teríamos uma divisão por 0, ok? Pelo mesmo motivo, a gente está excluindo o 1 do contradomínio. Vamos lá. Então, iniciando, queremos calcular a função inversa da função f. Lembrando que f de x é y, então f de x igual a x mais 1 sobre x menos 4, fica y igual a x mais 1 sobre x menos 4. E para calcular a função inversa, lembra o que é que a gente tem que fazer? São dois passos. No primeiro passo, a gente troca x por y e y por x. E no segundo passo? No segundo passo é só isolar y, tá? Então, vamos iniciar o primeiro passo. Vamos trocar esse y por x, tá? Iniciando aqui o primeiro passo. No lugar desse y, vou escrever x. E no lugar dessas duas letras x, vamos escrever y, tá? Vai ficar y mais 1 sobre y menos 4. Ok? Já fizemos o primeiro passo. Agora, vamos trabalhar no segundo passo, isolar y. Vejam que temos duas letras y, certo? Então, iniciando aqui o processo do segundo passo, eu vou primeiro multiplicar os dois lados dessa igualdade por y menos 4. Ao multiplicar o primeiro, vai ficar assim, ó. X multiplicando y menos 4. E ao multiplicar o segundo por y menos 4, sobra só a parte de cima, y mais 1. Perceba que foi o mesmo que pegar o y menos 4 que está aqui dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então, ele chega no outro lado multiplicando x. Ok? Dúvidas até aí? Se não, na sequência, a gente vai fazer o quê? A propriedade distributiva. Alguns gostam de chamar de chuveirinho, né? Então, vai ficar x vezes y, x, y, e x vezes menos 4, menos 4y. Por enquanto, vou só repetir o y mais 1. Ok? Queremos isolar y. Não é verdade?
Isso mesmo. Primeiro só um ajuste, aqui é x vezes menos 4, né? É menos 4x. Obrigado aí quem observou isso. Muito bem. Ok? E querendo isolar y, vamos fazer o seguinte. Olha só o que eu vou fazer. Esse xy eu vou manter aqui. Já esse y que estava no segundo membro, eu vou trazer ele para o primeiro membro. Ele vai ficar então menos y, porque aqui ele é positivo. Vem para antes do igual, fica negativo. Ok? Esse 1 eu vou manter no segundo membro. E esse menos 4x, vou passar para o segundo membro, mais 4x. Só para falar de maneira um pouquinho mais rigorosa, é como se eu tivesse subtraído o y nos dois lados. Subtrair y aqui no segundo membro, y menos y dá zero, por isso não tem mais y no segundo membro, tá? E no primeiro membro aparece o menos y, já que eu subtraí y nos dois lados, ok? E é como se eu tivesse somado 4x nos dois lados. No primeiro membro cancela com esse, fica zero. E no segundo membro aparece o mais 4x. Beleza? Na sequência, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar y em evidência. Porque como a gente quer isolar y, é importante que a gente deixe apenas uma letra y. Então, ao colocar y em evidência, ele fica assim, multiplicando o parênteses. Quem vai para dentro do parênteses? Esse x menos 1, porque aqui é 1y, então 1. Note que se nós fizéssemos a distributiva, y vezes x daria isso, y vezes menos 1, menos y, ok? Então a gente faz o caminho contrário, colocando y em evidência. Vou repetir 1 mais 4x. E para finalizar a função inversa, basta agora dividir os dois lados dessa igualdade por x menos 1. Porque ao fazer isso aqui, a gente vai ter y sozinho antes do igual, porque dividindo aqui por x menos 1 cancela. E aparece do outro lado exatamente essa divisão de 1 mais 4x sobre x menos 1. Beleza? Se você prefere compreender assim, ó, é como se passasse x menos 1 que está multiplicando para o outro lado, ele aparece dividindo. Essa aqui já é a função inversa. Apenas para organizar aqui a resposta, vamos dizer que esse y, vamos interpretar que esse y é f a menos 1 de x, que é igual a 1 mais 4x sobre x menos 1. Note que faz todo sentido que na inversa esse x não possa ser 1, como foi dito aqui no enunciado, tá? Já que a gente está excluindo 1 do contradomínio. Ou seja, não podemos colocar 1 nessa função inversa. Beleza? Então, fizemos o item A, achamos a função inversa, e agora vamos, sem demoras, fazer o item B, a função composta da função f pela sua inversa. Muito bem, vamos lembrar que para determinar a função composta, a gente vai pegar aqui essa primeira letra e a partir dela trabalhar com a função f, certo? Como a primeira letra é f, vamos pegar a função f, que é f de x igual a x mais 1 sobre x menos 4, ok? Na sequência, o que é que a gente faz? A gente troca todas as letras x pelo que a gente quer que apareça aqui dentro do parênteses, que nesse caso é a função inversa de x, a função inversa de f. Então, eu vou reescrever a função, dessa vez com parênteses nos lugares do x. Só para ficar bem claro a substituição, tá? No lugar desse x,
quem a gente vai colocar? A função inversa de f. f a menos 1 de x. E no lugar desse x, a mesma coisa. f a menos 1 de x. E no lugar desse x também, f a menos 1 de x. Ok, pessoal? Veja que antes do igual já apareceu f, a composta, né, de f com f a menos 1 de x, que é o que nós queremos calcular. Agora basta a gente trabalhar esse lado aqui da igualdade. Para isso, reescrevi de novo aqui e dessa vez vamos trocar f a menos 1 de x por quem? Por essa fração, tá? Então aqui vai ficar, no lugar de f a menos 1 de x, 1 mais 4x sobre x menos 1. E aqui embaixo também vamos trocar pela mesma coisa, tá? Por essa fração, 1 mais 4x sobre x menos 1. Beleza? Agora, vamos fazer as contas que são possíveis serem feitas aqui. Note que para somar essa fração com esse mais 1, vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir aqui a fração. E no lugar desse 1, a gente vai escrever assim, ó. 1 pode ser escrito como x menos 1 sobre x menos 1. Por quê, professor? Para poder deixar o mesmo denominador, vamos fazer a mesma coisa embaixo, tá? Embaixo eu repeti a fração. E esse menos 4, eu vou escrever assim, ó. Menos 4, tá? É como se fosse menos 4 vezes 1. Então, vou escrever x menos 1 sobre x menos 1. Beleza? Porque aí, ó, fica o mesmo denominador. Certo? Dando sequência. Agora, em cima, os denominadores são iguais, a gente repete o denominador, x menos 1, e opera em cima, tá? Vai ficar 1 mais 4x mais x menos 1. Ok? O mesmo a gente vai fazer embaixo. Também, como os denominadores são iguais, então repete o x menos 1. E em cima, ficamos com 1 mais 4x menos 4, que multiplica x menos 1. Note a necessidade dos parênteses, tá bom? Porque o menos 4 multiplica o x e multiplica o menos 1. Beleza? Estamos quase acabando. Para isso, vamos fazer o seguinte. Lembra que numa divisão de frações a gente repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo? Ok? Então, eu vou repetir a de cima. Assim, ó. O x menos 1 está embaixo. E em cima já vou fazer a continha 4x mais x, que dá 5x. Esse mais 1 cancela com esse menos 1. Confere? Muito bem. E aí, essa de baixo eu vou multiplicar pelo inverso dela. Lembra? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso da de baixo. Então, x menos 1 vai para cima. Embaixo a gente ficou com 1 mais 4x, 1 mais 4x, menos 4 vezes x dá menos 4x, e menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Ok? E finalmente a gente conclui
x menos 1 dá para cancelar com x menos 1. Lembrando que o enunciado disse que x é diferente de 1, então sem problema fazer esse cancelamento. Em cima, sobramos ainda com o 5x. E embaixo, o 4x cancelou com menos 4x. Sobrando 4 mais 1, que dá 5. Onde 5 simplifica com 5. E a resposta é x. Como já esperávamos. Ok? Pois lá no início foi informado que a composta de uma função com a sua inversa dá x. Beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários.